Queridas irmãs, queridos irmãos, como todos sabem, nossos encontros nas noites de segunda e de quinta-feira têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E nos seus diversos capítulos nós vamos encontrando um material que nos ajude na transformação íntima, na modificação das nossas inclinações. Por isso, lembramos que é o Evangelho a fonte dessas informações para que qualquer pessoa que está aqui hoje, tanto quanto como você que está em sua casa, possa acompanhar o Evangelho, capítulo a capítulo, nos diversos temas que nós abordamos. Lembrando que, para as pessoas que não têm o Evangelho, ou que não tenham obras básicas, o nosso site Mensagem Fraternal as possui gratuitamente, e você pode copiá-la integralmente. No caso da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ou de outras que lá estejam disponíveis. Você não precisa, inclusive, se cadastrar, não precisa deixar e-mail, não precisa de nada, basta copiar. E assim, você não tem dificuldade em acompanhar aquilo que nós estaremos comentando. Sobretudo, se você está em outro país, onde às vezes é mais complicado você ter acesso à literatura espírita em português, ou mesmo em espanhol, não é? Você pode encontrar no nosso site Mensagem Fraternal, este que você está vendo aí passar na tela do seu computador, você vai encontrar estes arquivos, diversos livros, diversas obras espíritas para você tê-las e usá-las. Estamos tratando do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o mais longo capítulo que fala das aflições. Já falamos da justiça das aflições, falamos da causa atual das aflições, das causas anteriores das aflições, já falamos do esquecimento do passado. Questões que intrigam às vezes as pessoas que não compreendem as leis do universo, mas que depois que estas leis são entendidas, tudo fica diferente. E é exatamente nesse assunto que nós estaremos comentando hoje o Evangelho, que é um documento bastante inspirador e pode ser entendido por qualquer pessoa. Depois que falamos sobre o esquecimento do passado, nós temos a parte do Evangelho que fala sobre motivos de resignação. Exatamente por entendermos as leis do universo, a partir desse entendimento que aquilo que estamos sofrendo é justo, que somos causadores dos sofrimentos que nos visitam nesta vida ou trazendo como herança de outras vidas, quando aprendemos que é necessário esquecer o passado até como uma defesa para que você não se diminua a seus próprios olhos, nem você tenha conflitos eternizados ao estar em contato com pessoas na mesma casa com quem você já conviveu antes e já errou antes também, coisa que seria muito delicado, muito difícil, e que acontece já mesmo com o esquecimento. Muitos dos conflitos familiares, muitos dos problemas com pais e filhos estão enraizados exatamente neste processo de trazer conosco, e ele também, ela também, a criança, as lembranças dos tempos já vividos, lembranças que não são conscientes, mas elas estão fumegando na personalidade de todos nós. E agora, pai e filho, mãe e filha não se entendem, ou não é fácil esta aproximação. Somente quando entendemos o processo da reencarnação, é que compreendemos o porquê é importante também o esquecimento. Um esquecimento transitório, um esquecimento temporário, um esquecimento apenas quando a gente está na vida de vigília, na vida acordado, porque quando a gente dorme, nosso espírito volta ao mundo espiritual e pode resgatar certas lembranças. Pode entender o porquê está passando por aquilo.
Nós podemos sonhar durante o repouso com as situações que nós já vivemos no passado, com aquelas mesmas pessoas que hoje são nossos parentes. E quando nós voltarmos para a vida verdadeira, nós teremos, gradualmente, é claro, mas teremos a possibilidade de retomar essas lembranças. Porque elas nos pertencem. Elas são o nosso arquivo, nosso fichário. Por isso que é importante o esquecimento, como uma maneira de nós recomeçarmos do nada uma convivência. Já imaginou você aguentar aqui nesta vida, como seu filho, aquele indivíduo que acabou com a sua família no passado, seu inimigo, e que agora voltou, para você educá-lo com afeto, com carinho? Como seria complicado você, se soubesse que ele era aquele déspota, aguentá-lo de novo na sua casa? Mas estas são coisas do dia a dia, são situações comuns, que nós aprendemos a substituir o antagonismo de ontem pelo afeto de agora, por ser pai, por ser mãe, e aquele difícil, aquele que é complicado, que está crescendo, recebendo de nós outra coisa, que não as agressões, que não os atropelos, que não as ofensas, começam também a mudar a sua visão a nosso respeito. O esquecimento é base fundamental para a reconstrução de qualquer coisa. Mesmo nos conflitos familiares, nos conflitos interpessoais, depois de passada a tormenta, o que mais as pessoas muitas vezes pedem uma para a outra é: vamos esquecer, vamos esquecer. Se a cada 5 minutos um ficar jogando na cara do outro o que aconteceu antes, não dá para voltar a fazer nada, a reconstruir nada. Então, o esquecimento nos ajuda a irmos adiante, juntando os cacos, refazendo as construções de uma outra forma. Mas, quando entendemos estes mecanismos, até aqui explicados, nas diversas vezes que aqui comentamos o Evangelho, nós chegamos a este item, que fala sobre os motivos de resignação. E como eu sei que a maioria não está acostumada a ler o Evangelho com calma, e extrair do Evangelho o que o Evangelho tem na sua riqueza, nós iremos ler pausadamente os parágrafos que falam sobre motivos de resignação. Por esta palavra, ou por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem, e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. A resignação, que é para aquele que está suportando, a reação positiva diante do obstáculo, que antecede a melhora. O prelúdio da cura. Prelúdio é aquilo que vem antes. É aquilo que antecede. Aquilo que vai fazer a pessoa depois chegar ao principal. A cura é o principal. A resignação, que é a postura serena diante do obstáculo, é o prelúdio, é aquilo que antecede a cura. Porque demonstra que o Espírito está entendendo que ele foi o causador, aquele sofrimento é justo, ele criou aquilo para ele nesta vida ou em vida passada, e que se ele esqueceu, isso é um benefício, mais do que um malefício. Então, entendendo esse mecanismo, a resignação é aquilo que ajuda o indivíduo a se preparar para a superação do problema. Ao mesmo tempo em que este parágrafo diz que quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, indica que aqueles que sofrem e sabem sofrer, que sabem aguentar os trancos sem se revoltar, encontram consolação. Algo que os ajude, algo que os abasteça de ânimo para enfrentar as lutas. Eles serão consolados. A consolação não visita o indivíduo rebelde,
o indivíduo mesquinho, o indivíduo que sofre e tem vontade de fazer os outros sofrerem, porque ele não aceitou ainda a condição que é culpa dele e que ele precisará aprender a aceitar. Ele fez sofrer os outros, está hoje sofrendo por sua culpa, e ao invés de ele aprender com isso, ele quer fazer outras pessoas sofrerem novamente. O rebelde é como o cachorro bravo. Cachorro manso não precisa de coleira. Ele pode ficar solto, ele lambe a mão de todo mundo, pula no colo, mas cachorro bravo, não importa se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande, cachorro bravo tem que viver preso. De preferência até com aquelas coleiras enforcadoras, porque senão bobear ele morde qualquer um. Assim também o ser humano que está passando por situações difíceis e que não aprendeu que elas são decorrência da sua conduta. Ele é o culpado pelo sofrimento. Essas palavras, continua o Evangelho, podem ainda ser traduzidas da seguinte forma: deveis considerar-vos felizes por sofrer. Poxa, o Espiritismo é masoquista, então? Ai, graças a Deus eu estou sofrendo, como é gostoso sofrer, ai, que alegria. Não, não nesse sentido. Mas, continua Kardec dizendo, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas com paciência sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Se você é um pouquinho inteligente, se você tem um mínimo de massa cinzenta funcionando, você sabe que às vezes é melhor agora você passar por situações de aperto, que vão garantir a você depois uma época de bonança, do que você viver como uma cigarra cantando, e quando chega o inverno, né, morre seca de fome, porque não tinha nada amealhado para um momento difícil. Nós entendemos isso quando falamos das coisas materiais, quando falamos dos problemas que temos que lutar para agora conseguirmos determinados bens, que eu vou trabalhar bastante por um tempo, mas depois eu sei que as coisas vão ficar mais tranquilas para mim. Então, do mesmo modo, assim, como somos seres que vamos e voltamos várias vezes, ao conseguirmos intuir esta realidade e colocar isso em prática na vida, nossa conduta de agora não será rebelde em relação aos desafios que temos que enfrentar. Ao contrário, nós diremos, se eu estou sofrendo, é por minha culpa. E se essa é minha culpa, eu vou aguentar isso, porque eu tenho certeza que se eu tratar de me corrigir e aguentar, eu estarei aliviando a carga para a próxima jornada. Já estarei agora quitando certas dívidas de ontem, dívidas que não precisaram incidir amanhã novamente sobre mim. Deveis, pois, diz o Evangelho, estar felizes, porque Deus transformou vossa vida permitindo pagar estas dívidas no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre, vejam só como Kardec coloca uma comparação muito fácil de ser entendida. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia. Uma quantia muito imensa, imensa, grandiosa. A quem o seu credor diz, se você me pagar hoje, mesmo que for a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o restante, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, o devedor não agradeceria a ele ter lhe dado essa chance? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes, porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres.
Mas, e aí vem o mas. Nosso atraso tem sempre um mas no meio do caminho, não é? Mas, se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo a sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta, pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Paga por um lado e logo pega de novo o emprestado. Sofre e ao mesmo tempo reclama ou faz o que não deveria fazer, e então, sofrendo, estaria quitando certas dívidas, mas cometendo erros, vai contraindo novas dívidas. Isso é algo que as pessoas precisam estar se lembrando. A bem-aventurança das aflições não libera o indivíduo para que ele continue a fazer o mal. Quem sofre resignadamente, quem sofre com o entendimento do porquê está sofrendo, por um lado está aprendendo a reparar com a sua dor os males que fez. Mas ele não pode esquecer de vigiar-se. Porque o sofrimento, não importa qual seja ele, é indício de atraso. Todo tipo de sofrimento denuncia que aquele que está passando por ele deu causa a ele. E os espíritos que causam o sofrimento para depois ter que recebê-lo são espíritos inferiores. Então o nível evolutivo de todos nós que estamos num planeta de prova e expiação é um nível de seres espiritualmente falando endividados, débeis moralmente, equivocados, viciados em condutas. Então não é o sofrimento pelo sofrimento, sofre bastante que aí, sofrendo bastante, você vai para o céu mais depressa. Não. É você entender que aquele sofrimento, você é o dono dele, foi você quem criou, você que mediu o tamanho certinho. Agora, não bobeia. Não faça corpo mole. Ai, já estou sofrendo muito. E aí, por outro lado, vai querer fazer os outros sofrerem com você. Quem sabe se eu dividir meu sofrimento com os outros também, os outros vão pagar suas dívidas. Porque esse é um grande equívoco das pessoas que, compreendendo a lei de causa e efeito, e sabendo, pela orientação dos espíritos, que os que sofrem são bem-aventurados, o equívoco que algumas pessoas cometem é dizer, bom, se então é verdade que sofrer paga dívida, eu vou fazer o fulano sofrer bastante, assim ele evolui mais depressa. Assim ele sofre bastante na minha mão, eu espezinho bastante ele e eu estou ajudando ele a evoluir. Olha só que raciocínio de maluco. Ou então a própria pessoa, que não contente com a dor que tem, fica procurando mais espinho para dormir em cima. Só por, ai não, eu tenho que me dilacerar, eu tenho que aumentar o meu sofrimento, porque sofrer, aí eu pago os meus pecados. Não é buscar o sofrimento, nem é produzir o sofrimento nos outros com a desculpa de que assim está ajudando o outro a evoluir. Isso se chama masoquismo, isso se chama desejar o mal, imaginando que isso será bom para alguém. Isso, sadismo é o outro nome. Nem o masoquismo, nem o sadismo estão dentro das leis do universo. Daí então, aprendermos que se estamos fazendo o melhor que podemos e estamos sofrendo, é porque aquele sofrimento é a medida que nós precisamos para aprender certas coisas. Essa é a medida.
Não precisa se preocupar em aumentá-la. Você deverá lutar para diminuí-la. Deverá fazer tratamento se o seu problema é de saúde, porque a medicina dos homens é uma bênção de Deus para a melhoria do seu estado geral. Se tem problemas e precisa tomar remédio, o remédio está aí, foi construído pela inteligência para diminuir a aflição. Nós temos obrigação de lutar para diminuir as aflições, ao invés de aumentá-las. É um equívoco no pensamento das pessoas imaginarem que vieram à Terra para serem pedras de tropeço nos outros, a fim de que os outros evoluam depressa. Ninguém veio ao mundo, isso é ensinamento do Livro dos Espíritos, ninguém veio ao mundo para fazer o mal. Todos nós viemos para fazer o bem, o máximo que pudermos. Daí então, você está sofrendo? Lembre-se muito bem disto. O seu sofrimento não impede que você faça o bem para os outros. Pode fazer o bem, pode ser educado, pode ser cordial, pode ser respeitoso, pode prestar um serviço, mesmo estando em situação de fragilidade, de dor. Pode não criar problemas a mais do que aqueles que já está criando. Porque se por um lado você sofre, mas por outro lado faz sofrer, você paga um pedaço da dívida e contrai outra, logo a seguir. Então, são meditações importantes que o Evangelho nos apresenta. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro, o trabalhador, que se apresenta no dia do pagamento. O homem está do lado de lá como o trabalhador que chega na hora do pagamento. A um desses trabalhadores, o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, vejam só, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, na preguiça, no nada fazer, aqueles que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe. Recebeste vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Volta lá. É lá que está o que você precisa. Era dali que você queria viver. Era com aqueles bens que você se contentava. Era ali que você encontrava facilidades, que você se deleitava. Aos felizes da terra, este Senhor, do lado de lá da vida, aqueles que foram ociosos, preguiçosos, os que só lutaram para satisfazer o seu amor próprio, as suas vaidades, os seus prazeres mundanos, estes já receberam a sua recompensa. Era isso que eles queriam. Já tiveram na terra. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encare a vida terrestre. Cada um de nós pode tornar mais grave ou menos grave, mais pesada ou mais leve, aquilo, o fardo das provas que temos que enfrentar, das dores que estamos passando. Aumentar ou diminuir, nós podemos fazer isso. Como? O homem sofre tanto mais, quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Se você não tem noções a respeito do quanto dura o sofrimento, pode parecer que o sofrimento de algumas semanas seja um sofrimento que atormente você como se fosse há séculos, de dor, de angústia. Pode parecer que o sofrimento de algumas décadas seja o fim do mundo, por falta de um entendimento do que significa esse sofrimento visto por outro prisma. O homem sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, de um só golpe de vista abarca a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade. Esse diz que esse momento penoso passará bem depressa.
A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corpórea, esta lhe parece interminável. E a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a posição dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. O homem aure, o homem respira, o homem se abastece nisso com uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à saúde da alma. Ao passo que pela inveja, ciúme e ambição, voluntariamente se tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. A clareza do Evangelho salta aos olhos. Basta você pensar quantos anos você tem hoje, e como o tempo passou depressa. Pode ser que hoje você seja jovem, mas se você tentar voltar a se lembrar dos seus tempos de criança, já passou. Eu particularmente me lembro quando fiz 10, quando fiz 11, quando fiz 12, quando fiz 13, quando fiz 14. Ano depois de ano, um depois do outro, e eu ia, agora eu tenho 14, agora eu tenho 15. Mas que esse negócio demora para passar. Hoje você tem 30, 38, 40, 47, 50. E você pergunta, nossa, como que isso foi passar tão depressa assim? Com pouquíssimas exceções, nós esperamos que isso não possa atingir a ninguém, mas falando teoricamente, para todos nós, em 50 anos tudo estará acabado. Some 50 anos a idade que você possui, você verá que quando chegar daqui a 50 anos, você estará em uma condição, se não no spa mais eficiente que existe, não é? Aquele que é debaixo da terra, que emagrece todo mundo, estará pertinho de ir para ele. Então, mas vocês se lembram quando a gente falava para as pessoas, eu vou visitar você, e a pessoa falava assim, vai ser no ano 2000 que você vai? Em 2000, vou te esperar lá no ano 2000. Aquelas pessoas que viveram os dois lados do milênio, falavam do ano 2000 como alguma coisa que nunca fosse chegar. E nós já estamos indo para 10% do novo milênio consumidos pelo tempo. Em mais 2 meses termina o ano, que acabávamos de comemorar, né, nas festinhas de Ano Novo. Só 2 meses faltam para acabar 2009. E vai chegar 2010, que vai passar mais depressa. E aí já teremos passado 10 anos do ano 2000. Se nós observarmos como as coisas voam, o Evangelho está coberto de razão. Que você tivesse que sofrer a vida inteira, numa vida de 70 anos, e desenvolvesse com isto o seu espírito, quando o seu corpo exausto fosse devolvido à natureza, seu espírito leve estaria pronto
para continuar vivendo. Vivendo quanto tempo? O tempo que Deus nos concedeu para viver, a infinidade. A indestrutibilidade, sem sofrimentos. Voltamos à imagem do devedor. Se temos uma dívida muito grande, tão imensa que deveríamos passar, quem sabe, 10, quem sabe 100 encarnações doentes. E então o Senhor nos avisa, olha, prepare uma encarnação na qual você possa sofrer algo, e se tiver resignação, se pagar 100ª parte da sua dívida, com esta aceitação, aprendendo o que isso significa, nós consideraremos que você aprendeu o suficiente para não precisar sofrer nas outras 99 vidas. Quando você olha isso, desta visão de espírito, para a realidade que é o seu espírito indestrutível, e você vê uma vida sendo capaz de neutralizar outras 99 de dor e angústia, você vai ver aquela única vida como um sofrimento atroz, como uma coisa ruim, como uma coisa nefasta? Ou você vai dizer, ai, graças a Deus eu tenho jeito, eu tenho esperança, vou fazer o melhor que eu posso, vou me esforçar da melhor maneira para não perder esta oportunidade. Então, agora, se você não entende o mecanismo do universo, cada dia que o seu corpo sofre é uma eternidade sem fim. Cada semana, cada mês, cada ano de aflições é um martirológio de reclamação, de dor, de angústia, neutralizando os benefícios que você poderia obter do aprendizado que as dificuldades propiciam. Nada ensina mais intensamente a alma do que a dor. Sobretudo quando estamos falando de espíritos rebeldes como nós. Raros de nós temos vontade de aprender e vamos buscar o aprendizado. Raros de nós esperamos com ansiedade o momento de ir para a escola. Estamos sempre querendo escutar o sinal do fim da aula. Estamos sempre querendo brincar no horário do recreio. Estamos sempre querendo fazer a lição de qualquer jeito, atropeladamente, para podermos ir jogar futebol. Enquanto estamos fazendo assim, nós ainda não estamos vivendo todas as possibilidades que a vida nos oferece para aprendermos sem precisar sofrer. E ao indiferente, ao ocioso, ao preguiçoso, a única coisa que vai fazê-lo caminhar é o professor rigoroso. É aquele que as pessoas não gostam, aquele que as pessoas reclamam, mas é aquele que reprova. É aquele que dá nota baixa, é aquele que não se deixa levar pelos frufruzinhos dos alunos medíocres que querem agradar o professor dando presentinhos. Esse aí você estuda. O professor bonzinho, o professor amigo, o professor que deixa você fazer a prova de qualquer jeito, que deixa você colar na prova, o professor que faz você não se exigir, este você logo vai esquecer. E quando você se tornar um indivíduo maduro, você vai olhar para trás e vai dizer, aquele professor bonzinho me roubou. Foi um ladrão. Enquanto que aquele professor duro, aquele professor que me exigiu, aquele professor que me deu nota que eu merecia, a nota baixa que eu merecia, esse sim, esse me obrigou, esse me fez ver o quanto eu não sabia, e se eu quisesse ir em frente sem me enganar, eu deveria estudar. Quando a gente amadurece, invertemos a forma de ver as coisas. Porque quando a gente é imaturo, gostamos do professor de joia, professor que deixa a gente fazer bagunça, professor que deixa a gente colar ou dar prova para a gente fazer a prova com consulta. Coisa mais bico, não é? O professor que não quer ter trabalho, que não quer se debruçar sobre cada prova e analisá-la. Prova com consulta, todo mundo copia, todo mundo tira nota e ele não precisa vir fazer prova de recuperação, dar aula de recuperação, fazer exame de novo, segunda época, aquelas coisas que antigamente tinha e que agora inventaram ainda mais. Só que este professor não ensina. A mesma coisa é
com o espírito rebelde que nós somos. Espírito que já foi trazido à terra por essa rebeldia. Fala o Evangelho no capítulo 3. Aqueles que foram exilados e que estão no mundo, não sendo primitivos ou não sendo semicivilizados, são espíritos estrangeiros. Estrangeiros porque vieram de um outro orbe, onde não mereceram estar por falta de adaptabilidade às novas situações evolutivas. Lá eram o quê? Obstinados no mal. Gostavam de fazer o mal por prazer. Tinham prazer em fazer as coisas erradas. E ao mesmo tempo que eram obstinados em fazer o que não era bom, eles eram uma causa de perturbação para os outros. Perturbavam as pessoas que já estavam querendo uma outra vida, que já faziam jus a viver de uma forma menos incomodada, mais confortável, espiritualmente falando, mas eram fustigados, eram atacados, eram feridos pela turba dos alucinados, dos amotinados, que não aceitavam emendar-se, não gostavam das disciplinas. Então foram de lá exilados. Fala isso o Evangelho. E se estamos aqui na condição de exilados, porque éramos obstinados no mal e era uma causa de perturbação para os bons, precisamos ver se não estamos fazendo de novo a mesma coisa. Se não estamos gostando de fazer o que não é bom, criando aflições, se não estamos vivendo de acordo com os antigos vícios que nós cultivamos como se fôssemos filhos dos vícios, ao invés de sermos filhos da virtude, filhos da bondade, filhos do amor, filhos de Deus. E se isto, como diz lá o Senhor neste trecho, ao chegarmos do lado de lá, não vai ser o selo do nosso processo. Você foi um indiferente, você fez os outros sofrerem por vontade, porque estava sofrendo, porque não sabia que os outros tinham direito a ser felizes, e se sabia, não estava interessado em fazê-los felizes. Você já recebeu a sua recompensa, volta lá, recomeça. Esse é o processo do crescimento. Por isso que estamos falando no lançamento do Espírito Lúcius, herdeiros do novo mundo. Aqueles que vão ficar no novo mundo. Qual é esse novo mundo? É a mesma terra. Só que agora diferente. Uma terra que, como o Éden do paraíso bíblico, não tem mais o mal predominando. O bem predomina sobre o mal. E os que são maus estão confinados a lugares que vão ajudá-los a que se tornem melhores. Não estão mais soltos, fazendo arruaças. Confinados, quando digo isso, não em cadeias, porque falam os Espíritos, que aqueles que não se emendarem, ou serão levados para um mundo novo, um mundo primitivo, um mundo que está começando, ou vão ser levados, mesmo na terra, para grupos civilizatórios ainda mais atrasados. Vão renascer no meio de civilizações menos avançadas. Na própria terra. O que corresponde, segundo a explicação do livro A Gênese, de Kardec, o que corresponde ao mesmo degredo. Ou você vai sofrer no atraso de um mundo primitivo, ou vai sofrer no atraso de um povo primitivo no nosso mundo. Não importa, é a mesma coisa. As aflições serão justas, produzidas por nós, pela nossa indiferença, e nós precisaremos vencê-las. Não adiantaria nos deixar no bem bom, já estamos nele, e ainda não nos demos conta de que precisávamos fazer de outra maneira. Já estamos numa terra generosa, e a estamos destruindo. Já temos os recursos da tecnologia e os estamos usando de forma negativa. Já temos, com exceções, é claro, daqueles que já são capazes de viver a tecnologia de uma forma positiva, estamos nos escravizando às estruturas de silício, aos chips de computador e nos esquecemos de conversar com as pessoas com quem convivemos.
Esquecemos-nos de ser solidários com os que sofrem na rua. Usamos palm tops, usamos MP8, MP9, MP15, MP20. Botamos no nosso ouvidinho, saímos para caminhar e não falamos bom dia, boa tarde para ninguém. Temos excelentes amigos virtuais, mas nenhum amigo de verdade. E recentemente li uma definição sobre a internet muito interessante. Não concordo 100% com isso, mas não pude deixar de reconhecer que é uma excelente verdade também. Diz lá a frase: a internet separa os que estão perto e aproxima os que estão longe. Por quê? Porque as pessoas que convivem, ao invés de desfrutarem a convivência, estão presas no computador o dia inteiro, até a tarde, até de noite, até de madrugada. E ao invés de estarem convivendo com as pessoas que amam, ou com as pessoas que dizem amar, as estão deixando de lado. Para serem amigos de pessoas que estão distantes, e que parecem então que se encontraram. Que parecem agora, encontrei uma pessoa que me entenda. Você perde então a oportunidade de estar próximo de quem está com você. E você se faz distante da pessoa que está do seu lado. Muitos casamentos têm terminado por causa disto. Muitas famílias têm sido desfeitas por estes equívocos. Ao mesmo tempo que você se aproxima de quem está longe. Você já não é mais alguém que esteja sentindo a presença física. Você é uma fotografia virtual, você é um papinho bonitinho, porque para o outro é fácil se esconder atrás de uma tela de computador. Difícil é aguentar a bruaca ou o bruaco do seu marido que conhece seus defeitos. É gostoso ser amigo virtual de gente que nunca vai ver você, nunca vai saber como é que você é, nunca vai ter a oportunidade, porque dá para você disfarçar bem pelo computador. Duro é aguentar a pessoa viva ali. Nada de virtual, a pessoa real do seu lado. Estas são coisas que a tecnologia tem propiciado. E enquanto não aprendermos a usar isto de uma forma positiva, nós estamos demonstrando a nossa incapacidade para permanecer do palácio. A Terra hoje é um palácio. Na construção tecnológica, no avanço das comunicações, da medicina, dos processos de tratamento, nos descobrimentos da ciência, da cultura. A Terra é um palácio. Agora, boa parte dos seus habitantes são favelados. Estão ali destruindo, pichando as paredes, quebrando os cristais, arrancando as janelas, porque gostam de viver em favelas. Favelas morais, favelas mentais. Não me refiro às favelas físicas da terra, que são fruto, inclusive, da ambição, do egoísmo, daqueles que já poderiam ter acabado com elas. Não estamos falando de nível social, estamos falando de nível espiritual. Estas são coisas que não poderão mais existir no novo mundo. Por isso é que Lúcio escreveu no último romance, exatamente, um roteiro para ajudar a gente a entender como seremos os que poderemos herdar o novo mundo. Como estaremos nesse processo de transformação. A aflição, como encararemos a aflição. Como superaremos as dificuldades, como venceremos em nós esta visão estrábica de viver uma vida que não deseja nenhum tipo de sofrimento, mas não se preocupar em fazer a felicidade dos outros. Olha que coisa incongruente. Temos medo de ficar doentes e não nos importamos com a doença de ninguém. Temos medo de ficar pobres e nunca nos passou pela cabeça que o que você está tomando em um negócio do seu semelhante pode levá-lo à pobreza. Ou se nos passou pela cabeça, isso veio assim, mas o mundo é dos espertos. Eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Lembra dessa propaganda?
É estranho um mundo ser melhor com esse tipo de gente, que somos nós, ou que não deveríamos ser mais. Daí entendermos por que temos que lutar para vencer as dificuldades que existem em nós e por que precisamos ter resignação para estarmos serenos diante das adversidades. Aquelas que são nossa herança. Aquilo que nós já fizemos volta para cobrar. André, e agora? Você tem que pagar essa fatura que está vencida. Trabalhe, exercite-se, esforce-se mais, aguente. Ela não chegou a você por acaso e não está além do que você pode. Só chegou porque a justiça do universo é perfeita e deixou você enfrentar aquilo que te pertence, para o que você se preparou. Por isso que temos que ter resignação. Não a resignação dos ineficientes, dos inoperantes, dos omissos, dos frouxos. Não. Esta palavra não existe no Evangelho. A resignação dos que têm coragem, dos que lutam e não reclamam, dos que enfrentam as dificuldades e vão adiante, dos que não se abatem, apesar de estarem sofrendo, dos que sorriem, mesmo quando estão chorando. Essa é a coragem que o Evangelho dá. E quando você entende isto, você pensa, faz uma semana que eu estou sofrendo, faz 10 anos que eu estou sofrendo, faz 20 anos que eu estou sofrendo. Mas, em 30 anos, em 40 anos, tudo terá acabado. Você já não conta quanto já passou. Você conta que se tiver resignação verdadeira, a resignação é o prelúdio da cura. Lembrando que quando você aprende aquela lição, você não precisa mais ficar naquela sala de aula. Você já pode ser levado para outra. Quando você aprende o que aquela dificuldade tem para te ensinar, naturalmente ela desaparece. E talvez dê lugar a outra, que vai te ensinar outra coisa. Conheço pessoas loucas, que eram alucinadas para terem filhos. Faziam tratamentos, faziam promessas, acendiam velas, faziam despachos, pagavam o dízimo, qualquer coisa, em qualquer lugar elas faziam. Porque o sofrimento delas era não conseguirem ser pai ou mãe. E de tanto que fizeram, que não aprenderam a avaliar aquilo como uma lição de aprendizado, por fim, ou engravidaram, ou conseguiram adotar uma criança. E quando nasceu a criança, ou quando a outra criança cresceu, aquele que nasceu tinha problemas mentais. E o outro que cresceu tinha problemas morais. Que acabou com a felicidade e com a paz daquela família. Então, o segundo, ou a pretensa solução, não foi um segundo problema maior do que o primeiro. Só que depois que está vivo, ninguém vai falar assim, vou matar esse desgraçado. Não é? Vou ter que conviver com esse segundo problema maior do que aquele que eu não tinha antes. Agora que eu engravidei, agora que eu tive o filho, agora que eu estou vendo que ele é uma criança problema, agora eu não durmo, agora eu não como, agora eu não tenho tempo para mim, agora eu não posso viajar, agora eu não tenho nada das regalias que eu tinha antes. Eu era infeliz antes, achando que eu poderia ser feliz com um filho, e agora lutei tanto, e não estava preparada ou preparado para ser pai ou mãe de um filho deficiente. Mas, esta também é uma dor que educa, é uma dor que ensina. Por isso o Evangelho fala da resignação. Aprendamos. Deus sabe que você tem um sonho
de ser mãe ou de ser pai. Aprenda nesta solidão, aprenda nisto, a ser alguém que ajude outras crianças a serem melhores. Dedique-se ao filho dos outros, coopere com instituições, adote seres para trazer na sua casa, na sua família por um tempo. Vá brincar com eles, vá servir como voluntário em algum orfanato. Conheça. Quando você tiver aprendido o que significa isto, chegou a hora natural disso acontecer. Se tiver que acontecer. Mas se não tiver que acontecer, não force a barra. Porque pode vir coisa pior. Chico costumava dizer, cuidado. Se você está reclamando daquilo que é ruim, cuidado, porque a coisa ainda pode piorar. Aprendamos. Tenhamos resignação, desta resignação ativa, dessa resignação coerente com a sua crença, com a sua fé, com a justiça do universo. Deus sabe. Quando Zacarias entrou no tabernáculo, ele que era velho, casado com Isabel, uma outra senhora já ida em idade, cuja frustração dos dois era nunca ter filhos, o que era uma vergonha para eles, porque os judeus eram muito rigorosos e consideravam a mulher que não havia concebido como uma pessoa amaldiçoada. Zacarias teve o sorteio indicando-o para ir acender no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo de Jerusalém, o incenso. Quando ele está lá dentro, sozinho, uma visão beatífica o enleva. Gabriel, o anjo, o arcanjo conhecido, se manifesta a ele e lhe diz: o Senhor sabe das suas angústias, sabe dos seus sonhos. A sua mulher vai conceber um filho a quem você dará o nome de João, que é grande diante do Senhor. Ele não foi pedir isto, já era velho, sabia que ele não poderia honrar os compromissos masculinos para gerar um filho, nem a sua esposa estaria em condições férteis para também fazê-lo. E então ele pergunta para o anjo: mas como é possível isso se eu sou velho e minha mulher também é uma velha? E o anjo lhe diz: por esta ser a vontade do Senhor, será assim. Mas como você não acreditou em mim, que sou o enviado do Senhor, você ficará mudo daqui para frente. E só perderá a mudez quando a criança nascer. Saiu dali que não falava A para ninguém. E assim aconteceu. Isabel engravida. Tem a gravidez normal. E quando nasce o filho, querem colocar um nome qualquer e o pai com uma tabuinha escreve lá: não, o nome dele é João. E quando faz isso, de verdade a voz lhe volta à garganta. Havia cumprido a sua aflição por ter descrido, segundo a tradição religiosa. O Senhor sabe qual é o nosso sonho. E se ele tiver que ser realizado, podem todos os homens conspirar para que isso não seja assim, e assim isso será. Mas se isso não é do merecimento, podem os homens fazer tudo, que o mais que vão conseguir muitas vezes é aumentar o sofrimento, do que realizar o sonho. Motivos de resignação. Uma página tão breve que nos dá tanto material para a gente meditar. Continuem o caminho do Evangelho a seguir. Vai falar sobre o suicídio e a loucura. Por que a compreensão das leis espirituais é uma vacina contra a loucura e contra o suicídio? Por que motivo? É tão importante você entender isto. Não deixe de participar, não deixe de ler.
esteja conosco na TV Alvorada Espírita. Na próxima quarta-feira estaremos estudando o livro Nosso Lar, às 20 horas, com a participação do ouvinte, do telespectador, pela internet. Em sua casa você pode aprofundar muito o pouco que oferecemos, mas não deixe passar em vão estes momentos. O Evangelho é muito rico para ficar fechado, e mais ainda, para não ser vivido. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos unirmos para sentirmos as vibrações elevadas que qualquer criatura da terra pode sentir quando silencia preocupações, angústias, temores, e assim permite que as vibrações superiores possam ser sintonizadas pela calma, pela mente descansada, encontrando então a oportunidade do reabastecimento, da elevação do sentimento. Porque se olharmos no dia de hoje, poucos de nós tivemos um momento de serenidade. Um instante em que pudemos fechar os olhos e com calma pensarmos em Deus. Ainda que muitos tenham orado neste dia, Senhor, é a oração da pressa, do horário marcado com o trabalho, a oração da escova de dente, a oração da espera do ônibus, aquela que a gente vai fazendo enquanto atravessa a rua ou enquanto está esperando o compromisso. Não que ela não tenha valor, mas geralmente nós desperdiçamos o melhor da prece, que é justamente o desfrutar desse instante em que asserenamos as preocupações constantes para sentirmos o envolvimento, como fazemos agora nesta casa ou nos diversos lares que nesse instante participam da prece, unidos, vibrando, sentindo o arrepio do corpo, um calor que aconchega, um abraço, um bem-estar. Porque em todo lugar, aonde esteja a criatura em prece, aí estão almas generosas, aí está um espírito que a conhece, que a ajuda, que a protege, que deseja vê-la feliz, que a inspira nas dificuldades. Por isso, Senhor, unindo-nos em oração, nosso desejo é de que esta boa vibração possa chegar a toda parte. Aonde estiver o aflito, aonde estiver o amedrontado, aonde estiver o faminto ou revoltado, em qualquer lugar da terra, ajuda, Senhor, que a nossa prece e a nossa canção possa tocar-lhe a alma e abastecer seu coração. Ajuda-nos, Senhor, a escutar o que vamos cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
arte dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou